Hoje a gente vai falar sobre o argueiro e a trave, que é uma passagem muito interessante, que serve muito para os dias de hoje e vai ajudar a gente a entender uma série de necessidades que a gente tem para poder resolver essa questão do argueiro e da trave e que a gente muitas vezes ainda não se deu conta. Então, para começar, vou ler uma historinha para vocês. Um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou que uma vizinha pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: "Que lençóis sujos que ela está pendurando no varal! Está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade com ela, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as suas roupas." O marido observou calado. 3 dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha pendurava os lençóis no varal e novamente a mulher comentou com o marido: "Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade com ela, eu ia perguntar se ela quer que eu ensine a lavar as roupas." E assim, a cada 3 dias, a mulher repetia seu discurso enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos e, empolgada, foi dizer ao marido: "Veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que foi a outra vizinha que a deu sabão? Porque eu não. Eu não fiz nada." E o marido calmamente respondeu: "Não, hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da cozinha." Assim é, tudo depende de uma janela através da qual observamos os fatos. Então, para completar, ou melhor, para nos ajudar a começar a entender isso tudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 9, traz a passagem do Evangelho em que Jesus comenta o argueiro e a trave e sempre nos dá aqueles seus conselhos super pertinentes e super corretos, são os mais corretos que temos, e ele nos diz com relação a isso: "Tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão." Só essa frasezinha a gente já tem uma série de observações a ser feita, uma série de aprendizados que estão por trás dessas palavras e a gente vai mergulhar neles agora para que a gente possa entender e tratar isso que nos aflige tanto, né? Ou pelo menos tentar encontrar um caminho para que a gente possa não mais ter esse tipo de comportamento, ou pelo menos se a gente conseguir diminuir um pouquinho, já tá maravilha. Então vamos lá. Aí, para a gente poder entender, começar o nosso mergulho nesse conceito, para poder entender sobre o que ele é, entender como que a gente pode limpar o nosso comportamento com relação a isso. Eu acho que uma das primeiras coisas a gente tem que entender, que já começa a dar uma pista do que é entender o conceito de argueiro e o conceito de trave. O argueiro, ele é algo assim, ó, pequenininho, ele é como se fosse uma farpa, algo pequeno, algo fino, né? Algo bem estreito mesmo.
Já a trave é uma viga de madeira, é algo grande, é algo largo. Então, daí a gente já consegue entender, começar a pescar o sentido desse ensinamento de Jesus, só através da definição, né? Quando a gente tem uma coisa pequenininha e a gente tem uma coisa bem grande. Mas isso aí tem muito desdobramento que a gente vai passar a ver logo em seguida. Então, o argueiro e a trave é sobre julgamento, sobre essa velha mania que o ser humano tem de julgar os outros. Essa velha mania de que a gente costuma olhar sempre para o lado de fora antes de olhar para o lado de dentro. E a gente julga as atitudes dos outros de acordo com o que a gente crê, de acordo com o que a gente pensa da vida, do jeito que a gente tem o nosso sistema de crenças e valores que a gente não sabe efetivamente se são os corretos, né? Então, existe uma série de comportamentos que a gente usa, que a gente possui comportamentos e mentalidade, né? Mentalidade no sentido de conjunto de crenças e valores que a gente tem, que nos levam sempre a julgar o outro, que nos levam sempre a olhar os defeitos dos outros sem olhar os nossos próprios. Como tem uma bela frase de ditado popular, né, que é até meio feia, que é macaco olha o teu rabo. Esse que é o popularmente falando, a argueira e a trave é essa. Macaco olha o teu rabo. Então, no fundo, essa questão do argueiro e da trave, ela se resume nessa pergunta aqui, ó. Por que a gente julga? Por que a gente tem esse tipo de comportamento? Por que eu olho os olhos do outro sem olhar os meus? Por que eu faço isso? Por que isso é meio que até, digamos assim, meio que natural do ser humano, né? É natural, assim, é natural no sentido de ser corriqueiro, de ser cotidiano, de ser algo automático, né? Quando a gente para para pensar, quando a gente para para pensar, a gente já teceu um rosário enorme sobre os defeitos do outro. Isso quando a gente para para pensar, porque na maioria, muitas vezes, a gente nem percebe esse tipo de comportamento. Então, vamos mergulhar agora um pouquinho no que é esse conceito, tá? Bom, antes da gente mergulhar, eu vou explicar rapidamente para vocês qual foi a linha de raciocínio que eu usei para explicar isso tudo. Tá? Eu usei uma técnica em administração que se chama técnica dos 5 porquês. Essa técnica dos 5 porquês, ela ajuda a gente a encontrar a causa raiz de um problema. Existem N outras técnicas, né, quando a gente fala de gestão. Mas essa dos 5 porquês, eu gosto muito de trazê-la porque ela ajuda a entender ela se aplica, digamos assim, ela ajuda a gente a entender qualquer tipo de problema, qualquer tipo de causa raiz. Ela ajuda a gente a encontrar a causa raiz, seja ela qual for, seja um problema da natureza que for. Então, por exemplo, se a gente tem uma outra ferramenta muito conhecida, é o diagrama de espinha de peixe, chama o diagrama de Ishikawa. Mas o diagrama de Ishikawa ele serve especificamente para a indústria, porque ele tem uma série de categorias que são usadas para a gente poder identificar a causa raiz, que dá para adaptar, mas ela é basicamente para a indústria. Já a técnica dos 5 porquês, ela não, ela é universal, ela serve para tudo. Então a gente vai usar essa técnica dos 5 porquês, que ela constitui assim: eu tenho um problema. Então eu pergunto, por que esse problema acontece? Aí eu vou encontrar uma causa. Mas aí eu vou perguntar o porquê que essa causa acontece. Segundo porquê. Aí ele vai me dar
uma terceira causa e assim sucessivamente até que eu encontre o quê? A causa raiz. A causa raiz ela é muito importante. Porque uma vez a causa raiz solucionada, tudo o que está acima dela cai por terra. E cai como um castelo de cartas. Experimentou, construiu castelo de cartas? Se você ceifa a base, ele cai todinho. Se você só ceifa o de cima, ele vai permanecer. Assim é com a técnica dos 5 porquês. Então, quando você resolve a causa raiz, você resolveu o problema. E aí sim você é capaz de fornecer aqui, ó, uma ação corretiva para essa causa raiz aqui, ó. Então, quando eu consigo descobrir a causa raiz, eu trato a ação corretiva direto sobre ela. Se eu tratasse a ação corretiva aqui, por exemplo, na segunda causa, eu só conseguiria resolver ela e a de cima. O resto todo ia permanecer. Mas mais cedo ou mais tarde, esses dois problemas iam acontecer novamente. Então, a técnica dos 5 porquês, ela é muito, o que eu falei aqui, sei lá, em 3 minutos, é o resumo. Existem alguns sites na internet, blog de administração, blog de gestão, que ajuda a gente a entender. Então, essa técnica dos 5 porquês, elas ajudam bastante quando a gente vai analisar um problema que a gente tem. Não só um problema de gestão, não só um problema de administração. Nossos problemas pessoais, nossos problemas em família, nossos problemas financeiros. Tudo a gente pode resolver através da técnica dos 5 porquês. Então, eu vou usar essa técnica para a gente começar a entender. Então, vamos lá para o primeiro porquê. Bom, o primeiro porquê, o título, a palavra-chave é perfeição, tá? O que é a perfeição? Cobramos do outro uma perfeição, sendo que a gente não tem essa perfeição. Então, a gente cobra do outro que ele tenha o máximo de virtudes, que ele não tenha vícios, que ele não cometa erros, que ele não caia em contradições. A gente cobra isso dele, A gente é incapaz de perceber que a gente nem sabe o que é perfeição direito. Como é que eu posso cobrar do outro uma coisa que eu não sei o que é? A gente não sabe. A gente não consegue entender o que é perfeição. O que é perfeição? Vamos parar e pensar um pouquinho. Existem coisas que a gente acha que são perfeitas, mas quando a gente olha, não são. Perfeito, tá? É Deus e os espíritos que já atingiram todos os níveis de evolução. Perfeito é 100% de virtudes e 0% de vícios. É quando a gente é só amor, sem espaço para qualquer outro sentimento, sem espaço para qualquer outra forma de pensar e de agir. Isso é perfeição. É o amor. É o bem em sua plenitude, 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 plenitude. É 100% bem, 100% amor. E tudo, obviamente, o que deriva desse bem, desse amor. Caridade, trabalho, benevolência, paciência, tolerância, sentimento de igualdade, humildade. É tudo isso que vem junto com isso. A perfeição, eu ouso dizer que é a plenitude do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É quando você tem 100% disso. E não tem mais espaço para nada ruim. Então, a gente aqui, tem
esse conceito aqui também, essa diferença, tá? Quando a gente fala perfeição, que a perfeição é Deus, que a perfeição é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente está falando aqui, olha, da perfeição relativa, da perfeição dos espíritos perfeitos, diferente da perfeição absoluta. Opa! Deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar estranho. Da perfeição absoluta. E quem é essa perfeição absoluta? É Deus. Só Deus é perfeito de forma absoluta. Só Ele. Só Deus. Não tem... Ele tem tudo em plenitude. Tudo em plenitude. Inclusive, o que difere a perfeição absoluta da perfeição relativa. A perfeição absoluta, o que ele tem, a capacidade de criar. Criar vida. Criar. Criar. Talvez acho que não tenha nenhum complemento. A capacidade de criar, ponto. A capacidade de criar é que faz com que Deus seja perfeito de forma absoluta. O que difere dos nossos amigos espíritos imperfeitos, os espíritos perfeitos, que está lá no Evangelho está lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, que os espíritos perfeitos são os espíritos que já atingiram a plenitude do amor, a plenitude das virtudes, sem vício algum. Então, eles são 100% amor, 100% benevolência, 100% amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Trabalham incessantemente, estão completamente e há muito tempo desprendidos da matéria. Eles vivem no reino angelical, um reino até que é diferente do nosso. Então, eles são a matéria, eles não têm nem... eles são figuras perfeitas, porque eles têm 100% das virtudes e 0% dos vícios. Então, depois procura a escala espírita, desculpa que eu agora esqueci a referência, mas, peraí. Voltei. Aqui. Pergunta 112. Tá? Então, eu vou ler só algumas características. Tá? Pergunta 112, página 97. Tá. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Ou seja, eles sabem tudo. E eles são só amor. Percorreram todos os graus e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Aí você lê esse negócio, aí tudo bem. Agora sim você já sabe, Mas, na maioria das vezes, a gente não sabe, porque a gente não entende isso. A gente não sabe que tipo de perfeição, o que é perfeição. Então, se a gente não sabe, a gente não pode cobrar do outro. O que a gente não sabe, o que a gente não tem, o que a gente só vai ter daqui a sei lá quantos milhões de anos. Que milhões de anos não é figura de linguagem não, tá? É verdade, daqui a milhões de anos. Então, por que a gente... Aí vem, obviamente, a pergunta, Por que a gente não sabe? Por que eu cobro dos outros essa perfeição que eu não tenho? Aí vamos ao segundo porquê. Palavra-chave. Empatia. Opa, não tem problema não. Empatia. A gente cobra do outro porque a gente não tem empatia. Essa palavra que anda tão em moda, e que a gente não sabe o que é direito. Eu já vi muitas vezes as pessoas confundem empatia com simpatia. Que fala assim, eu tenho muita empatia com ela é tão gente boa. Não, isso aí é simpatia, isso aí é apreço, simpatias que se a gente for
fazer o resumo do seu significado, simpatia, por exemplo, seria algo como apreço, né? Simpatia é afinidade. Empatia é colocar-se no lugar do outro. É tirar você de dentro de si e inserir-se na realidade do outro, para que você possa enxergar o que o outro vive, para que você possa enxergar os sentimentos e tudo o que está envolvido na vida do outro. E isso, minha gente, é para tudo, para alegria e para dor. A gente costuma, quem já ouviu falar muito sobre empatia, quem ouviu falar bastante sobre empatia, ouviu muito falar o quê? Na dor, né? Ai, você precisa entender a dor do outro para você poder conseguir dar os seus conselhos direito, viva a dor do outro, entenda o outro para poder ajudar. Só que muitas vezes a gente esquece que a alegria, viver a alegria do outro também é empatia. Quando o outro está feliz, você conseguir se transportar para esse mundo dele e sentir a mesma alegria, sentir a mesma satisfação que ele teve ao ter uma notícia boa, ao ter uma vitória, ao superar um desafio, né? A gente é incapaz de sentir essa mesma alegria que o outro sente. A gente não tem essa empatia com relação à alegria. Ela é menos frequente até do que a empatia com relação à dor. A dor, ela já consegue despertar na gente, talvez, um sentimento de compaixão, né? Uma vontade de querer ajudar e tal, mas muitas vezes a pessoa conta uma coisa legal, o que você faz? Legal. Só que você não celebra com ela, você não vive com ela. Então, empatia é a gente se transportar para o mundo do outro e entender as coisas pelo mundo do outro. A gente tem que ser empático na alegria e na dor. Estar feliz porque o outro conseguiu fazer alguma coisa, tudo bem. Ele conseguiu descobrir a causa da dor de cabeça das borboletas do Atlântico Sul. Poxa, mas ele tá tão empolgado, e daí, tudo bem, não é legal para você? Celebra com ele. Celebra com ele. Isso vai te ajudar. Isso não só é uma forma de caridade, mas vai te ajudar também com os outros comportamentos, vai te ajudar a desenvolver a sua capacidade empática, a sua capacidade de se transportar para o mundo do outro. E quando a gente se transporta para o mundo do outro, consegue enxergar, a gente consegue ter a percepção do que ele precisa, né? Porque sempre, às vezes, a gente quer que o outro viva conforme nós pensamos. A gente tem isso, a gente quer porque quer que ele faça o que a gente quer. A gente quer porque quer que ele pense do jeito que a gente quer. A gente quer porque quer que ele haja do jeito que a gente agiria se tivesse naquela situação, sem olhar uma série de variáveis que envolvem aquele momento em que ele está precisando de ajuda ou que ele veio até você para contar uma alegria. A gente quer que ele viva, né? A gente quer que ele viva de acordo com o que a gente acha, com o que a gente determinou para a gente e para o resto do mundo que isso é bom, né? Nós somos incapazes de entender o outro, seja para o lado bom, da alegria, ou seja, para o lado ruim, que é da dor. E aí, por que a gente é incapaz de ter empatia? Por que a gente é incapaz de pegar a nossa mente e transportar para o mundo do outro?
Porque a gente não consegue se entender. A gente não consegue nem se entender. Primeira coisa, a gente não se vê como um indivíduo, como uma criatura. A gente não sabe as nossas fronteiras. Quando a gente não sabe as nossas fronteiras, como é que eu vou me entender? Como é que eu vou entender o outro como um indivíduo se eu não sou um indivíduo? Senão eu não me vejo como um indivíduo, não sei onde começa, onde termina eu e começa o mundo exterior. Aqui, ó. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho. A gente não se olha, a gente não se entende, a gente não se conhece. A gente tem as sensações, a gente tem as emoções, mas a gente não consegue nem nomear o que a gente sente muitas vezes. A gente não consegue identificar para nós mesmos o que a gente está sentindo, o que a gente vê. É como eu falei, eu não consigo identificar qual é a minha fronteira para o mundo exterior. Eu não consigo separar a mim desse mundo exterior. Parece que eu e o mundo exterior somos a mesma coisa. Eu não consigo me identificar, eu não consigo me individualizar, eu não consigo ver as minhas capacidades, eu não consigo aprender os meus defeitos, né? A gente não consegue se entender de jeito nenhum, né? Parece que a gente tem medo da gente mesmo. Se eu me olhar no espelho, se eu me encarar, será que eu vou gostar do que eu vou ver? Será que eu não vou ver o monstro? O monstro? Ou eu vou ver uma florzinha? A gente não sabe, a gente tem de tudo, minha gente. Lembra da história dos espíritos perfeitos? A gente está no mundo de provas e expiações. A gente é espírito imperfeito ainda. Mas, mais especificamente, estamos na categoria dos neutros, que é quem tem porções boas e porções mais. Então, nós temos a nossa carinha flor e a nossa carinha monstro. A gente não precisa ter medo da gente mesmo. A gente não precisa ter medo do que a gente vai encontrar quando a gente se deparar no espelho. É preciso fazer esse exercício. É preciso você identificar as suas potencialidades. Identificar do que você é capaz, do quanto amor que você é capaz de desprender do seu coração. Lembra a história da lamparina que Jesus falou? Ninguém acende uma lamparina para botar ela, deixar ela embaixo do móvel. A gente acende para deixar, para iluminar para todo mundo. E a gente precisa entender os nossos vícios. Entender onde o calo do sapato me aperta, para eu ir lá e poder curar. A gente precisa entender o nosso lugar na criação. Como eu falei, saber, a minha fronteira. Eu sou uma criatura de Deus. O mundo exterior é o mundo exterior. Eu preciso encontrar a minha fronteira. Eu preciso fazer um trabalho que o pessoal da psicologia, mas eu aprendi isso mais com a irmã Joana de Ângeles, que também é do pessoal da psicologia, que é o nosso processo de individuação. É o nosso processo de descoberta. É quando a gente começa a se entender e se enxergar como indivíduo. E aí a gente é capaz de identificar os nossos comportamentos, conseguir corrigir, conseguir identificar o que eu tenho de melhor e o que eu posso melhorar ainda. Então, esse processo é um processo muito longo, é um processo muito extenso, mas que a gente precisa fazer para a gente poder se entender. Porque se a gente não se entende, se eu não me enxergo, eu não consigo enxergar o outro de uma forma, da forma com que ele é, tão imperfeito quanto eu. E aí vem, né? Por que
que eu não consigo me entender? Por que que eu não me autoconheço? Por que que eu não mergulho dentro de mim mesmo? Eu tenho medo de me olhar no espelho, eu tenho medo de me descobrir, tá? Por causa do meu orgulho e soberba. Na verdade, orgulho tá aqui nesse sentido. Então, como tá aqui, ó, Kardec colocou isso pra gente, ó, incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então vem daí, vem dessa explicação de Kardec, o porquê eu não consigo me olhar no espelho, por que eu não consigo mergulhar em mim? É por conta do meu orgulho. Então, a gente só tem que ter em mente que existe o orgulho bom e existe o orgulho excessivo, tá? O orgulho excessivo é isso aqui, ó, soberba. O orgulho excessivo é quando eu me acho maior que os outros, eu me acho melhor do que os outros, tudo meu é melhor, o do outro é ruim, né? Aquela pessoa que quando você conversa, a falta de empatia com a alegria, que é quando você conversa com ela dizendo que você comprou um relógio lindo e ela vira e fala, ai, mas o meu relógio é Cartier, custou não sei quantos reais que eu comprei lá em Paris. E o seu, coitadinho, o seu é um Swatch que você comprou no Chile, mas você está totalmente feliz com ele, né? É a falta de empatia. Esse é o orgulho excessivo. É o orgulho de quem não consegue, de quem acha que tudo dele é o melhor e que ele tem que ser o melhor em tudo e que aquilo ali que todas as suas coisas, tudo que você conta é tudo ruim. Só o dele que é bom, só o dele que presta, né? Inclusive na dor, tá? Porque a pessoa que tem esse orgulho excessivo, ela não tem orgulho excessivo só por conta das coisas materiais e dos grandes feitos, não, tá? Ela tem orgulho excessivo até na dor. Porque aí você vai contar uma dor sua pra ela e aquela pessoa fala, ai, menina, mas eu passei por um negócio muito pior. É esse tipo de pessoa, é o orgulho excessivo. O orgulho bom é o orgulho que a gente sente de nós mesmos muitas vezes, né? É um orgulho bom da gente sentir, que não eu diria que não é, eu nem chamaria isso de orgulho, eu chamaria de satisfação pessoal. Mas a literatura, principalmente a literatura na parte de psicologia, ela fala muito desse orgulho bom, né? Que é para a gente não confundir com esse orgulho soberba, para a gente não achar que todo orgulho é ruim. Existe esse lado bom, existe quando a gente sente o orgulho bom, que é quando a gente, por exemplo, faz um bom trabalho e a gente consegue entender, caramba, que legal, que bom trabalho que eu fiz. Sabe? É quando a gente sente um orgulho de um feito grande nosso. Um orgulho de ter superado os nossos limites. Um orgulho de ter, por exemplo, não precisa nem ser um feito material, mas um feito espiritual, por exemplo. Você sente orgulho porque você achou o passarinho que estava ali na árvore, a coisa mais linda do mundo. Sabe? Então esse orgulho bom é o orgulho de você ter, de sua satisfação pessoal, de ter feito alguma coisa boa para si ou para alguém, mas boa de verdade, né? A gente tem esse orgulho, essa satisfação pessoal, né? Então, no caso do orgulho soberba, né? A gente ataca para mostrar que é melhor. Então eu aponto para o outro o erro dele para mostrar que eu sou muito melhor do que ele, porque eu não cometo essas coisas, né? Eu não cometo, afinal de contas é o lençol dela que tá sujo. Não é a minha vidraça, não. É o lençol dela que tá sujo. Então, o pessoal que gosta de futebol sabe, fala, né? A melhor defesa é o ataque, é isso. Como eu não olho para mim, como eu não tenho empatia, como eu não sei qual é o conceito de perfeito, ou seja, eu sou imperfeito e eu sou incapaz de ver
tudo isso por conta do meu orgulho, eu ataco o outro. Então, quando eu ataco o outro, eu me sinto bem. Esse é que é o orgulho excessivo, né? Eu não admito ser menor, eu não admito derrotada. Como? Como? Que ele tem um negócio melhor que eu. Não pode. Como que ela conseguiu emagrecer 5 quilos? Fazendo dieta e malhando? Como? Não, tomou algum remédio. Porque eu não consigo. Como eu não consigo, como eu não tenho a disciplina da alimentação, eu não tenho a disciplina do exercício, né? E eu tomo remédio para emagrecer, eu acho que todo mundo é assim. Mas isso é a soberba da gente quando fala alto, né? Eu devo estar sempre no topo. Eu me vejo como o parâmetro de perfeição, como o parâmetro a ser seguido. Então eu sou o modelo. Quando a pessoa é soberba, a soberba e o orgulho da gente fazem com que nos vejamos como o modelo a ser seguido, né? Como é esse tipo de mecanismo que faz com que a gente queira que o outro veja o mundo através dos nossos olhos, né? Mas por que isso? Calma que a gente vai chegar no quinto porquê, no último, tá? Por que isso? É a grande resposta. Por que é isso? Por que eu tenho esse comportamento soberbo? Por que eu não me conheço? O porquê que eu sou incapaz de desenvolver a empatia? O porquê eu não entendo a perfeição? Palavra-chave do quinto porquê e causa raiz desse problema: vazio. Vazio existencial. As pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas têm um vazio dentro delas, tá? A falta que eu sinto de mim mesmo. E muitas vezes nem sabe que sente, porque a pessoa vive naquele automatismo tão forte e como ela não se percebe, ela vai vivendo atropeladamente uma coisa do outro e fica aquele vazio, fica aquela angústia que ela tenta preencher com um monte de coisas que ela não vão preenchê-la. Porque a única coisa que preenche a gente é Deus e nós mesmos, né? Então essa questão da soberba, eu me inflo, mas eu me inflo do nada. Eu sou um balão. Eu não tenho consistência. Eu não tenho nada dentro. Aí é nada mesmo. Porque se mesmo o balão quando está cheio de ar, está cheio de ar. É um nada. Então você olha, a pessoa olha para dentro de si e não vê nada, porque ela não se enxerga, porque ela não faz o dever dela de autoconhecimento. Então é tudo vazio, sabe? É uma pessoa vazia. É uma pessoa que, como ela não olha para dentro dela mesma, ela tem que olhar para o próximo, porque ela tem que olhar para alguma coisa, né? Então, o homem se acha cheio de si, mas ele não é cheio de si, né? A gente costuma muito ouvir essa expressão, né? Ai, fulano é cheio de si, que não sei o quê. Só que, né, aquelas pessoas que você vê todas arrumadas, todas nariz para cima, ditando ordens, ditando grandes regras e tal. Nossa, cara, você fala logo, né? Aquela pessoa é cheia de si. Não, muitas vezes ela não é cheia dela. Se ela não tem verdade, a verdade dela, se ela não acredita naquilo que ela faz, naquilo que ela diz aquilo tudo por vaidade, por exemplo, ela não é ela não é cheia de si, ela é vazia de si. A hora que desmoronar a causa, a raiz, o castelo, cai todo. E aí aqui a gente tem, ó, essa diferença, ó. Joana de Ângeles, quer dizer, esse conceito de self-eu integral, consciente, é um conceito de Carl Jung que a Joana de Ângeles traz muito em suas obras. Muito. Então, o cheio de si
seria o seu self, seria a conquista do self, a conquista do seu eu integral, a conquista que só você pode fazer por você mesmo. É quando você se conhece, ainda não por inteiro, mas você está pelo menos nesse caminho. Aí vem a autoconfiança, você consegue ser justo com você mesmo, você tem a sabedoria do seu real valor e do seu processo de individuação. E aí automaticamente, praticamente automaticamente, você para de julgar. Versus o vazio de si. O vazio de si são as pessoas frágeis, intolerantes. Por quê? Elas não têm nada dentro delas, então elas têm que buscar algo em algum lugar. Então elas vão buscar no outro, lembra? A melhor defesa é o ataque. Então elas são daquele tipo, bater a cabeça assim e tal, né? São mais centradas nos outros do que nelas mesmas, mais vaidosas e mais orgulhosas. Bom, chegamos. Quinto porquê. Então vamos começar a passar rapidamente na solução. Qual é a solução? Achamos a causa raiz. Então vamos agora para a ação corretiva dessa causa raiz, tá? A primeira solução é a caridade para conosco. Eu aprendi essa frase tem alguns dias aqui. E quem enche a moringa? Quem enche a moringa? A tua própria moringa. A gente tem que ter caridade para conosco mesmo. A caridade é despertar o meu eu consciente, é eu começar a me encher de mim mesmo. E qual é o caminho? Autoconhecimento. Me conhecer, saber quem eu sou. Autoestima. Autoestima é algo gigantesco. Autoestima não é só você se olhar no espelho e se achar linda. Isso é autoimagem. Autoestima envolve... Aliás, a autoestima envolve os dois aqui de baixo, além de outros aspectos. Então, você conhecer e melhorar a sua autoestima. A visão que você tem de você mesmo como um ser integral. Cuidado com o autojulgamento. Fazer um autojulgamento sincero, sem cobrança, sem culpa e também sem passar a mão na cabeça. Sem ser... Como é que eu vou dizer? Eu esqueci a palavra, mas sem você ser... sem você ser... Ai, me fugiu a palavra. É aquela coisa assim, tipo, sem você passar a mão na cabeça. Ai, coitadinha. Ai, coitadinha. É sem você se achar coitadinha, né? Sem se achar coitadinha, sem você se achar uma coitadinha, né? Mas é você se julgar com sinceridade e com isenção, tá? É sem se cobrar demais, sem se culpar demais, mas sem também passar a mão na sua própria cabeça, tá? Desenvolver a autoconfiança também. Você tem que saber do que você é capaz, encontrar os seus vícios, encontrar as suas virtudes e saber do que você é capaz. Saber, sabe? Poxa, que legal, eu vou conseguir. Poxa, que legal, eu não sabia. Eu sei fazer um bolo de banana que é uma delícia. Gente, ninguém tá querendo que a gente saia daqui super expert em nós mesmos. Poxa, você reconhecer que você sabe fazer um bolo bom, nossa, isso já é uma maravilha. Isso já pode ser o primeiro passo para, por exemplo, reconhecer que você tem o poder da cura. O dom da cura. Que é uma coisa top. A gente tem que começar de baixo, nunca se esqueçam, né? Então, é principalmente isso aqui, ó. Trabalhar a minha individuação. Trabalhar quem eu sou, delimitar as minhas fronteiras e o meu entendimento como uma criatura divina. Mas é claro, a caridade para conosco e só conosco não adianta.
A gente tem que ter caridade para com o próximo. Até porque, quando a gente pratica caridade para com o próximo, a gente consegue muitas ferramentas e muitos exercícios necessários para a caridade conosco mesmo, né? Então, quando eu sou capaz de me despir dos meus preconceitos, das minhas limitações, para sentar, poder entender o outro, o que ele precisa e trabalhar, fazer alguma coisa pelo próximo, eu estou ajudando duas vezes, ao próximo e a mim mesmo. Porque eu estou desenvolvendo, eu estou fazendo exercícios que me ajudam naquele processo de individuação. Então, caridade para com o próximo é super importante para ajudar nesse nosso processo também. Ajudar na empatia. Porque efetivamente, na verdade, dependendo do tipo de trabalho, de caridade que você vai fazer, você tem que estar lá, na realidade daquele próximo. Se você não conseguir estar na realidade do próximo, você não vai conseguir se distanciar para poder ajudar. Então, na verdade, assim, quando você está lá inserido naquele contexto, é um exercício de empatia também, porque quando você está lá, você não pode estar lá com a tua cabeça. Você é obrigado a estar lá e se distanciar da sua cabeça, porque você está lá, você não tem jeito, você tem que pensar daquele jeito, senão você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, isso já é um exercício de empatia, né? Eu começo a desenvolver, né, o sentimento de ajuda, que vai me ajudar nessa questão do argueiro e da trave. Né? Eu estou numa posição, quando eu pratico a caridade para com o próximo, eu estou numa posição de ajuda. E não de julgamento. A gente, né, quer dizer, ou pelo menos não deveria estar numa situação de julgamento. A gente tem que estar com um compromisso conosco mesmo e com Deus, com a espiritualidade. Então, quando a gente quando a gente está num trabalho, num contexto de caridade, a gente está inserido nisso tudo, a gente está nessa questão, principalmente da ajuda abnegada, da ajuda altruísta. E com isso, mesmo que no início não seja capaz de sentir isso, né? Lembra que eu falei, não é assim, ó, virou a chave e pronto, eu sou um anjo de candura. Não. Essa chave ela é virada de forma lenta, passinho a passinho, mas a gente tem que começar. Se a gente não começar, a gente não vai conseguir virar ela por inteiro. Então, não tem problema, sabe? Eu estou no sentimento de ajuda, mas se eu começar lá, devagarzinho, com um tantinho de nada de sentimento de ajuda, não tem problema, tá ótimo. Sabe? Eu vou... aos poucos, aquilo ali vai me preenchendo e vai me dominando. E aí, em paralelo, eu estou fazendo o meu trabalho de individuação. E aí, ao mesmo tempo que eu consigo enxergar o outro, eu estou me enxergando também. E assim, finalmente, eu posso tirar o argueiro do meu olho sem me ferir. Na verdade, eu diria até que o meu olho vai expulsar, vai estar tão forte que ele vai expulsar o argueiro sem o menor esforço. Mentira, tudo que a gente fez de esforço para chegar lá, mas é como uma consequência, né? Como uma consequência desse trabalho, o olho vai estudar, né? E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Então, a gente, para encerrar uma lição aqui de Emmanuel, encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Então,
meus amigos, que saibamos sempre estender as nossas mãos, que saibamos nos fortalecer, nos buscar e nos encontrar. E nesse processo, em que a gente mergulha para a gente mesmo, a gente deixa uma mão livre para que o próximo possa pegá-la quando ele precisar. E aí vamos todos caminhando juntos, cada um no seu processo. Fiquem com Deus e até a próxima.